E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Edificando Conhecimento. Agora, nós vamos aprender dois tópicos que são fundamentais dentro desse conteúdo de momento, que são adição de binários e binários podem ser representados por um vetor. Preparado, preparada? Vamos embora começar? Então, vem comigo! Então agora vamos para o tópico adição de binários. Olha só, eu trouxe essa figura aqui para analisarmos. Temos aqui dois planos, tá? Um plano azul e um plano preto. O plano azul contém dois binários, binário composto pelas forças F1 e menos F1. E no plano preto contém dois binários, formado pelas forças F2 e menos F2. E qual vai ser o nosso objetivo aqui? Somar esses dois binários. Mas como? Percebam aqui, ó, eu vou pegar as duas componentes de cada um dos binários e somá-las, certo? Aqui eu utilizei a regra do paralelogramo. Aqui eu vou traçar uma reta que seja paralela a esse lado, e aqui eu vou traçar uma paralela que seja paralela a este lado. No ponto de intersecção entre essas duas retas, vai ser a extremidade do vetor resultante. Ele vai ter origem nesses dois vetores, né? Isso aqui já aprendemos inicialmente lá no curso. Então, eu fiz essa soma desse lado e repeti o mesmo procedimento para esse lado aqui. Obtendo, então, eu acho que fica simples de entender, né? Se eu fiz a soma de dois binários, então o que vai ser resultado é também um binário, né? Então as forças R e menos R compõem um binário. Mas você deve estar se perguntando, o que você quer com isso, Igor? É isso daqui, ó. Vou pegar aqui a outra folha para melhor analisarmos. Então olha só. Calculando o momento do binário resultante, temos. Então, eu coloquei aqui aquela fórmula, inicialmente, né, que aprendemos aqui no conteúdo de momento de uma força, que para determinarmos um certo valor, um certo vetor momento, basta fazermos o produto vetorial entre o vetor R e o vetor F, né, que nesse caso aqui, já que estamos estamos querendo calcular o momento de um binário que é resultante de outros dois binários, né? Eu vou utilizar a força R, que é essa daqui, ó, né? Que é uma das componentes desse binário resultante. Aqui está a força R. E o que é o R? O vetor R é o vetor posição, que liga os pontos de aplicação de cada uma dessas componentes do binário resultante, ok? Então tá aqui, ó, a origem da primeira componente do binário R, né? E aqui a origem também, a outra origem da outra componente desse binário. Então R é um vetor que liga esses dois pontos de aplicação. Eu coloquei aqui, tá? Porém, o que é mesmo o vetor R? Aqui, ó, acabamos de fazer que o vetor R ele é resultado da soma vetorial entre os vetores F1 e F2, ok? Então, o que eu fiz aqui? Apenas fiz a substituição desse valor. Sei que o vetor R é o resultado da soma vetorial entre o vetor F1 e o vetor F2. É que eu apenas repeti o vetor R, tá? Só que tem o seguinte, uma coisa que também já vimos anteriormente. No produto vetorial, aqui ó, estamos trabalhando com um produto entre vetores. Nos é permitido utilizarmos da propriedade distributiva. Então, o que eu vou fazer? Pegar o vetor R e multiplicar o F1 e somar. E vou pegar o vetor R e também multiplicar pelo vetor F2. E é o que eu fiz aqui nessa outra linha, ok? Só que parem para perceber o seguinte. O que significa essa expressão aqui? Você concorda comigo que é o momento do primeiro binário, ou seja, daquele binário que está disposto sobre o plano azul? Certo? Olha só. Porque
eu utilizei aqui o vetor R, que liga os dois pontos de aplicação dessas forças azuis aqui, ó. E eu multipliquei pela uma de suas componentes, né? Uma das componentes desse binário, que no caso foi o vetor F1, certo? Está aqui. E o que é essa outra expressão aqui? Também é uma expressão que reflete o momento, mas o momento do quê? Do segundo binário, que esse segundo binário está disposto aqui, ó, sobre esse plano preto, ok? Novamente, ó, o vetor R, que está ligando o ponto de aplicação de cada um desses dois vetores. E foi utilizada aqui, né, apenas uma das componentes desse binário, que no caso foi o vetor F2. Está aqui. E então, o que devemos entender com isso? O que essa expressão aqui significa? Que para calcularmos o vetor momento de um binário resultante de outros dois binários, ok? Basta fazermos a soma vetorial entre o vetor momento do primeiro binário com o vetor momento do segundo binário. Entendido? Olha só, eu queria que você guardasse muito bem essa expressão, porque ela é fundamental nesse conteúdo aqui de binários, ok? Ela é importantíssima. Então vamos continuar? Portanto, concluímos que a soma de dois binários de momentos M1 e M2 resulta em um binário de momento MR, o qual é igual à soma vetorial de M1 e M2. Então, essa explicação aqui que eu acabei de ler foi justamente essa que eu abordei aqui, tá? Só que eu quis deixar mais enfatizado, deixar explícito para você entender passo a passo o que eu fiz. Certinho? Então, agora vamos para um outro tópico, que é qual? Binários podem ser representados por um vetor. Então, vamos ver melhor, né, o que ele vai nos falar nesse tópico. Para isso, basta desenhar uma seta igual em intensidade. Então, para isso, basta desenhar uma seta igual em intensidade, direção e sentido ao momento M do binário e acrescentar o símbolo, esse símbolo aqui, à seta do vetor. Entendido? Então o que vamos precisar fazer? Desenhar uma seta que tenha a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido do vetor momento do binário. E a ele acrescentar essa setinha aqui. Então, continuando. O vetor que representa um binário é denominado vetor binário. Ok? Olha só, eu queria que você gravasse muito bem essa parte aqui, ó. E acrescentar o símbolo, esse símbolo aqui, à seta do vetor. Por quê? Essa é a única característica que vai distinguir o vetor binário do vetor momento. Ok? Para que serve então o vetor binário? O vetor binário ele é um meio que nós temos disponível para desenharmos um vetor binário, ou um binário, perdão. Então, em vez de representarmos um binário assim com um par de forças e às vezes elas estão distantes uma da outra, né? Podemos representar esse binário por apenas um vetor, certo? E esse vetor vai ter essas características que eu acabei de ler. Ok? Entendido? Então, vamos continuar aqui. Assim, como o vetor momento, o vetor binário é considerado vetor livre. Então, vetor livre, só para relembrar, né, é aquele vetor que nós podemos aplicar em qualquer ponto do espaço tridimensional, certo? Ele não tem um ponto de aplicação específico. Você mesmo pode determinar o ponto de aplicação desse vetor. Se você ainda não acompanhou a nossa série de videoaulas,
pode ser que ainda não entenda muito bem o conceito de vetor livre. Só que eu vou deixar aqui em cima no card a aula que eu falo e expliquei muito bem sobre esse vetor livre, certo? Lá eu destrinchei esse conteúdo, esse tipo de vetor aqui, para que você entendesse da melhor maneira possível. Então, se você tem dúvida, recorra a esse vídeo e depois retorne para cá. Olha só, então agora vamos ver uma observação. Observação. O símbolo, esse daqui, tá? É adicionado ao vetor binário com o único e exclusivo objetivo de distinguir o mesmo do vetor momento do binário. Então, para ficar mais simples essa discussão que estamos tendo, vamos trazer figuras, né? Que sempre quando tem figura fica mais fácil de compreendermos as coisas. Então, o que eu trouxe aqui para nós? Eu representei aqui o espaço tridimensional, né, composto pelos eixos ordenados x, y e z. E sobre esse espaço, eu delimitei aqui um plano. Ó. Coloquei um plano verde, que ele tem uma certa inclinação. Que sobre esse plano está contido um binário, tá? De forças F e menos F. Ok, mas qual é o nosso objetivo aqui neste passo? Substituir esse binário por um vetor binário, ok? Que facilite a nossa exemplificação desse binário aqui, certo? Que nos facilite a demonstração desse binário visualmente, vamos dizer assim, né? Então, o que devemos fazer para substituir esse binário por um vetor binário? Relembrando o que eu acabei de ler anteriormente. Para isso, basta desenharmos uma seta que seja igual em intensidade, em direção e em sentido ao vetor momento. Porém, sobre essa seta deve ser aplicada uma setinha assim, ó, que simboliza uma determinada rotação. E o que seria essa setinha aqui? É justamente a tendência de rotação que esse binário aqui, ó, imprime sobre o corpo. Se pararmos para observar, esse binário aqui está no sentido anti-horário, certo? Vamos aplicar aqui a regra da mão direita só para saber qual é o sentido de rotação que esse binário tende a imprimir sobre esse corpo. Então, eu vou dispor esses meus 4 dedos da minha mão direita e deixá-los no mesmo sentido que esse vetor F aqui. Agora eu vou rotacioná-los de modo que os meus dedos tendem a coincidir com o sentido do outro vetor, no caso menos F, certo? Então percebam a rotação que os meus dedos estão fazendo. Esse é o sentido de rotação que esse momento imprime a esse meu plano, certo? Então é esse sentido de rotação que nós vamos colocar aqui, ó, no vetor binário. Ah, e lembrando de outra coisa. Já que o vetor binário vai ter a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor momento, então ele vai respeitar as propriedades do vetor momento. Ou seja, o vetor binário deve ser aplicado perpendicularmente àquele plano que contém o binário. Ou seja, esse vetor binário deve formar 90 graus com o plano que contém o binário. Certo? E está aqui, ó, eu representei com esse ângulo reto. E aprendemos também que o vetor binário ele é um vetor livre, ou seja, ele não tem um ponto de aplicação específico. Então eu posso aplicar ele sobre qualquer ponto aqui, ó, do espaço tridimensional. Nesse caso, eu decidi trazê-lo aqui, ó, com a mesma intensidade, com a mesma direção e com o mesmo sentido, claro, para não distorcer as características do vetor, né? Trouxe ele para cá e decompus ele aqui, ó, nos 3 eixos ordenados, x, y e z. Decompondo ele, as suas componentes vão ter esses sentidos aqui. E você deve estar se perguntando, beleza, Yugner, você fez esse passo, mas agora como é que eu vou saber dispor da maneira correta esse sentido aqui dessa setinha, né? É simples. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que vamos pegar esse vetor aqui, tá? O vetor momento, o vetor binário
decomposto no eixo Z. E esse vetor binário ele vai estar representado aqui pela minha grafite, ok? Então, aqui ó, seria a seta do vetor, e aqui seria a bundinha, entre aspas, né, do vetor. E o que vamos fazer para conseguirmos determinar essa setinha aqui, ó? Basta aplicarmos a regra da mão direita. O seu polegar representa o sentido deste vetor. Então, oriente o seu polegar no sentido do vetor. Está aqui. Agora, basta apenas rotacionar os seus 4 dedos aqui, ó, e você vai conseguir determinar o sentido que deve ter essa seta. Percebam, coloquei aqui ó, o meu polegar no sentido da ponta aqui da minha lapiseira e rotacionei os meus 4 dedos. Ao rotacioná-los, eu percebo que eles tendem a rotacionar aqui ó, no sentido anti-horário. E é justamente a setinha que eu vou colocar aqui, ó, no sentido anti-horário. Só para ficar um pouco mais claro, vamos utilizar aqui como exemplo esse vetor aqui decomposto em Y. Então, representando esse vetor em vermelho como sendo a minha lapiseira, aqui é a seta do vetor e aqui é a bundinha dele, tá? Então, o que vamos fazer? Pegar a nossa mão direita e dispor o nosso polegar com o mesmo sentido do vetor. E agora, estender os 4 dedos e rotacioná-los em torno desse eixo, né? Em torno do vetor. Então, essa aqui ó, é a rotação que nós devemos colocar para a setinha aqui no vetor. Entendido? Ficou claro? Bom, eu espero que sim. Com isso eu finalizo mais essa videoaula. Eu espero ter te ajudado neste conteúdo. E se possível, colabore aqui conosco no canal para que eu consiga ajudar mais e mais estudantes com essa matéria, mecânica geral. Com isso, se possível, me ajude com um curtir ou com um like. Também com uma inscrição no nosso canal. E deixe aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, que nós sempre vamos estar de olho e respondendo o mais rápido possível. Certinho? Então, contem comigo nessa jornada. Um forte abraço e até mais!